Observe um escrito que o escritor aos Hebreus disse, no capítulo, espera aí que eu coloquei só o versículo, mas eu não coloquei o capítulo. Capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus diz assim, porque tendo a lei, o que é a lei? Vou te mostrar agora o que é a lei. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Alguém pode perguntar, o que é a lei? A lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, ainda o texto de Hebreus dizendo, no verso 3 do capítulo 10, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. E agora o verso 4, olha o que Hebreus disse, o escritor aos Hebreus, porque é impossível, se você tiver a sua Bíblia aberta, grife isso, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Hebreus está dizendo isso. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, falando de Jesus. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. O que é oblações? Oblações é ação de ofertar, é uma oferta, é uma oferenda, tá? Holocausto e oblações e ofertas pelo pecado não te agradaram, não agradaram a Deus. Então disse, eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, já Jesus falando dele. Aqui nós temos um diálogo falando de Deus e falando do próprio Cristo. Para fazer, aqui Deus entrando aqui na história. Para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima disse, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Na lei teria que haver sacrifício. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Olha que texto interessante. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tira o processo das ofertas que primeiro foram ofertadas como sombra daquilo que estava por vir, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, que é oferta, do corpo de Jesus Cristo, feita, quantas vezes? Quem está com a Bíblia aberta? Quantas vezes? Uma vez só. A oferta de oblação, ou seja, a oblação, que foi a oferta de sacrifício de Jesus, foi feita uma vez. Que festa é essa, gente? Rosh, vou portuguesar aqui um pouquinho para vocês. Hashanah, é a primeira festa. Rosh Hashanah. Não, é Rosh Hashanah. A palavra certa é Shana, que é ano, que é a cabeça do ano. É essa? Yom Kippur. É a segunda festa. Não vai dar para acabar hoje, tá, gente? Então vamos lá, estamos na segunda. Yom, dia. A palavra Yom quer dizer dia em hebraico. E agora nós temos a palavra Kippur. Kippur, tá? Que é o dia do perdão. Logo após a festa do início do ano, que é o Rosh Hashanah, acontece a festa do Yom Kippur, ou seja, no 10º dia
do primeiro mês judaico. É um dia de abstinência, é um dia de descanso e expiação dos pecados, e é o dia mais sagrado do ano, pois todos estão mais próximos de Deus. O Yom Kippur é um dia mais reverenciado, porque é um dia da proximidade. Por isso, no dia do Yom Kippur, é proibido o casal se relacionar, é proibido utilizar artefatos, pendentes, cordões, brincos, principalmente de couro, por conta do sacrifício animal. É proibido comer antes do pôr do sol e até usar perfumes, sais aromáticos. Além desses costumes, é recomendado que judeus se vistam com pano de saco. Aqueles ali não estão se vestidos de pano de saco, né? Mas eles estão diante do Wailing Wall, que é o Muro das Lamentações, um clamando pelo outro. Há uma comoção generalizada. Ele pede perdão por ele e pede perdão pelo próximo. É um dia de humilhação. Faz com que Deus mude a sua sentença. Mais uma vez, o judeu está clamando para que Deus mude a sentença. Porque qual que é a sentença? Seria o castigo. O Yom Kippur é uma das datas comemorativas mais importantes dentro da cultura judaica, dentro do judaísmo. É o dia mais sagrado do calendário judaico. Em hebraico, ele é chamado de Shabbat HaShabbaot. Shabbat HaShabbaot, que é o sábado dos sábados. Trata-se de uma data móvel. Por que ela é uma data móvel? Porque ela ocorre, por exemplo, entre a Páscoa dos cristãos e o feriado. Começa no pôr do sol, que dá início ao 10º dia da semana do mês, chamado Tisrei, que nós vimos no calendário anteriormente. O 7º mês do calendário judaico, e continua até o final da data seguinte. O Tisrei, o mês Tisrei, ele responde, vou pronunciar correto, Tishrei, porque às vezes a gente fica querendo portuguesar, duas sílabas, Tishrei, corresponde no calendário gregoriano um período compreendido entre os meses de setembro e outubro. Esta é a festa do Yom Kippur. Agora vamos para a terceira festa, que é a festa das barracas. Põe para mim, por gentileza, a imagem número 4. Na Bíblia, você vai encontrar a festa das barracas, ou também conhecida festa do tabernáculo. Na cultura judaica, essa festa é chamada de Sukkot, S-U-K-O-T, transliterando para o português. A festa dos tabernáculos, ou a festa das barracas, é conhecida como festa do tabernáculo, porque é a festa do Sukkot. A palavra, na verdade, Sukkot, gente, ela está no plural. Casa, não é bait nesse caso, tabernáculo, é aquilo ali que você está vendo na imagem, aquilo ali, quando chega na data da festa do Sukkot, ou das barracas, eles fazem do lado de fora das suas casas, na sacada da casa, ou nas avenidas, ou nas ruas, aquele monte de barraca. Tem vários modelos, ali tem 2 modelos. A palavra no singular, aquilo ali que vocês estão vendo, se chama sukkah. Sukkah é aquela barraquinha única, uma só. Como a festa é de várias barracas, então ela agora deixou de ser sukkah para se chamar Sukkot. Ela é conhecida como festa dos tabernáculos. Ela acontece também no mês de Tishrei. Qual que é o mês de Tishrei? É o mês 7, entre setembro e outubro, durante uma semana inteira. Olha aí, mais 7 dias
Quando alguém falar para você assim, você está fazendo festa igual judeu. Por quê? Porque a sua festa está longa. Eu fui numa festa outro dia, acho que demorou uns 3 dias. Eu falei, só falta 4 dias para você ser um judeu de verdade. Geralmente o judeu faz festa em semana, 7 dias, né? Durante uma semana inteira. É uma das 3 festas judaicas que ocorre em homenagem ao povo. Está aí o sentido da festa do Sucote, ou a festa do tabernáculo. Ela é uma homenagem ao povo que peregrinou pelo deserto por 40 anos. Mais uma vez eu quero enfatizar aqui que todo elemento, que toda postura, que toda festa, que tudo, a maioria das coisas que vemos no Antigo Testamento e na Bíblia tem o seu significado. E novamente, durante 7 dias, o povo saía das suas casas, eles saem da sua casa e vai passar 7 dias dentro de uma sucá, ou no período da festa de Sucote, que são as barracas, as cabanas, tabernáculos, simplesmente para lembrar-lhes da fragilidade e da debilidade humana. Dessa forma, a cabana faz com que o povo reflita que somente Deus pode protegê-los e nenhum bem material ou teto é maior do que a proteção do eterno Deus. E nesse ponto aí, a gente precisava ser mais judeu, porque o judeu, com todas as suas atrocidades, os seus erros, as suas rebeldias contra Deus, eles ainda são mais sensíveis em alguns aspectos do que os da nova aliança, porque eles reconhecem que não é ouro, que não é prata, que não é bem, que não é posse, que não é isso, que não é aquilo que faz ele crescer e prosperar, mas é que é a boa mão do Senhor sobre ele. Além disso, todas as refeições também deveriam ser feitas dentro da sucá, que é uma barraca. A próxima é a 4ª festa. Coloque para nós, por gentileza, a imagem de número 5. É a festa chamada, é a festa das luzes. Uma das festas judaicas mais conhecidas. Uma outra festa bem conhecida entre os judeus, mas essa é mais conhecida ainda do que essa outra festa, é a festa do Bar Mitzvah, quando o adolescente se torna adulto. Aliás, deixa eu dizer para vocês, na cultura judaica não existe adolescente. Ele é criança ou ele é adulto. Por isso, olha que interessante. Com quantos anos Jesus foi pego ensinando na sinagoga? 12 é o que? Uma criança, né? Um adolescente. Então Jesus já era considerado, provavelmente já tinha passado pela sua festa de Bar Mitzvah, aonde ele se torna um adulto, porque ele deveria ser um adulto para ensinar. Porém, a estatura dele era como se fosse uma criança, tá? A festa da Hanukkah, ou festa das luzes, é uma das festas mais conhecidas, mais do que o Bar Mitzvah, porque o Hanukkah, em alguns anos, coincide com o período do calendário de Natal gregoriano com o nosso, que dá exatamente nessa data. Porém, no calendário judaico, a festa de Hanukkah acontece no mês de Kislev. No seu calendário aí, Kislev está entre novembro e dezembro, tá? Festa de Hanukkah. Esta festa marca qual período histórico acentuado da festa das lâmpadas, das luzes? Ela marca o período da derrota do povo macabeu, que impedia que o povo hebreu praticasse o judaísmo. Portanto, o povo judeu era obrigado a oferecer sacrifícios e celebrar outras divindades. Lembre-se, aí o povo judeu novamente era obrigado a oferecer sacrifícios e celebrar outras divindades, além de serem proibidos
de praticar o Shabá e teve os rolos da Torá queimada. Foi quando houve a revolta dos macabeus, tá? Que lutaram, porque tudo isso estava acontecendo quando os judeus conseguiram a vitória e restauraram novamente a sua fé, a sua integridade, as suas leis, os livros, o direito de adorar. Então eles encontraram, olha que interessante, na história conta que eles encontraram um recipiente de óleo que permitiria apenas mais um dia de luz para a menorá. Eles encontraram, num momento, numa escuridão, um recipiente de óleo que os permitiria apenas um dia de luz. Agora, por um milagre, esse óleo durou 8 dias. E esse dia se chamou, então, por causa disso, de Hanukkah, que é a festa das luzes. Quinta festa. Essa festa é muito interessante. Quinta festa, inclusive, eu acho que nós passamos na semana passada esta festa em Israel, que é a festa de Purim. O nome Purim vem da palavra hebraica pur, que significa sorteio. Provavelmente, por conta de que a rainha Esther foi sorteada, os eventos do Purim são descritos no livro de Esther, no qual conta a história de uma moça judia que se tornou rainha e assim pôde libertar o povo judeu dos persas. Quem foi essa moça judia? Hadassa. Vou colocar aqui, ó. Quando você lê o livro de Esther, você vai encontrar esse nome. Hadassa era o nome dela, nome judeu. Ela era judia, tá? Hadassa era o seu nome. E quando ela vai para a Pérsia, ela recebe o nome de Esther. Esther é um nome, ou Esther, é o nome que ela recebe na Pérsia, que significa... Esther significa mirta. O que é mirta? Mirta, tanto no hebraico como em persa, significa uma estrela em forma de flor. Uma estrela em forma de flor. Lembre disso. Tanto o nome Hadassa quanto o nome Esther, Hadassa judaico, nome judaico, Esther era o nome persa, que ela recebe na Pérsia. Tanto Hadassa quanto Esther significa, a palavra quer dizer mirta, uma flor, né? Uma estrela em forma de uma flor. Esther 4,16, vamos ler com vocês esse texto, que isso aqui é interessante, olha. O livro de Esther, capítulo 4, verso 16, diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Era Hadassa pedindo ao povo, as meninas, as moças do harém, os seus familiares, os seus conhecidos, jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Quem era esse rei? Rei Assuero. Ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Por isso que a festa de Purim se tornou como se fosse um sorteio, que para ela era o seguinte: eu vou lá, se ele me aceitar, amém, se mais não me aceitar, olha, I'm sorry, todo mundo vai morrer. Então ela estava na mão, literalmente na mão de Deus, para que Deus tocasse no coração do rei Assuero e a aceitasse. E aí houve toda aquela libertação maravilhosa. Parece que foi nos últimos minutos do segundo tempo, ela entra e aí o rei acha graça nela, e o povo estava todo para ser sacrificado, morto, e aí o Senhor acha graça em Esther, e isso acontece. Além disso, agora o que é interessante,
Além de tudo isso que a gente conhece pelo contexto bíblico, a festa de Purim hoje, também naqueles dias, era considerado um tipo de carnaval judaico. Eu acho que eu tenho uma imagem aí. Já nesse dia, as pessoas usavam máscaras. Se tornou uma festa feia hoje. Eu converso sempre com pessoas lá de Israel, brasileiros que moram lá, pessoas que são, eu tenho amigos aqui, pelo menos 2 amigos aqui em Norte Porto, que são judeus, e essas informações, muitas informações culturais e contemporâneas, eu extraio isso deles, e eles dizem que eles têm o carnaval. Quando ele me diz que eles têm o carnaval, na minha mente veio o carnaval brasileiro, mas aí é lógico que não é, mas é uma festa de celebração, uma festa de máscaras, né? Alguém pode dizer que judeu não tem carnaval, nem todos celebram como eles, porque a celebração deles é diferente. Porém, há um momento dentro desta festa do Purim, dessa celebração da comunidade judaica em si, um momento que eles tratam de caridade, porque é costume, dentro desta festa, eles distribuírem alimentos aos pobres e aos mais necessitados. Festa de número 6 é que nós estamos celebrando esta semana no calendário gregoriano, que é o Pessach Sameach. A palavra Pessach Sameach, aqui Páscoa e aqui feliz. Um judeu, um nativo, ele se cumprimenta nessa época dizendo Pessach Sameach, ou seja, feliz Páscoa. Para falar da Páscoa, é um tema tão importante, tão relevante, tão profundo, que a gente passaria aqui horas falando sobre ele, mas nós vamos falar de forma bem superficial. Como todos sabem, durante o Pessach, que é a Páscoa, os judeus não consomem nada que possua fermento. E assim todos os alimentos do tipo de fermento são vetados, eles não podem comer. Durante o jantar, uma série de alimentos é consumida e cada um deles possui uma simbologia distinta. Eu acho que foi na Páscoa do ano passado, né? Que nós fomos convidados por uma igreja. E eles são cristãos, são evangélicos, sim. Sobre a Sexta-feira Santa, é católico então? Catolicismo. Catolicismo. Mas nós fomos convidados por uma igreja para participar de um seder. Seder é um jantar judaico, que é justamente o que acontece, está ali, ó. Obrigado, já colocaram. Nós vamos ver alguns elementos que são servidos e os seus simbolismos dentro da festa, do jantar, do seder. Então, com base nisso, a primeira coisa que eles têm, ali do lado direito, você vai ver ali o matzá. Matzá. O primeiro elemento é a matzá. O que é a matzá? A matzá nada mais é do que um pão sem fermento. Na tradição judaica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, quando eles recebem a última palavra de Faraó, que Deus coloca no coração dele, ó, libera esse povo, senão você vai sofrer muito. Enfim, quando eles recebem a ordem de saída, não conseguiram. Por que eles comem pão sem fermento? Dois significados é porque eles não conseguiram esperar o pão fermentar porque foram todos pegos de surpresa, e por isso eles fizeram uma massa bem fininha por conta da viagem. Eles não sabiam quanto tempo ia viajar, tá? Então aí, quando eles fazem a celebração da ceia, do seder, no dia da Páscoa, na noite de Páscoa, esse pão sem levedura, sem fermento, está na mesa. O próximo é o vinho, né? Muito simples o significado, né? Vamos falar aqui do vinho. O vinho é um vinho especial para o Pessach, para a Páscoa, e que também não é fermentado, tá, gente? É um suco servido 4 taças de vinho durante o seder. Temos agora o zeroá, terceiro elemento ali.
Zeroá. Vamos identificar o Zeroá. É um pedaço de osso de carne, que eu falei no início, né? Que foi tostado e simboliza, a Zeroá simboliza o sacrifício, tá bom? E depois nós temos Maror. O maror é uma raiz amarga que simboliza a amargura do tempo da escravidão. Ali temos ali um exemplo de uma alface, mas em algumas festas judaicas eles colocam uma erva amarga. Inclusive na festa que nós fomos tinha uma ervinha que amargava, lembrando o tempo de escravidão. Agora o Haroset. Tá, o Haroset é uma pasta que mistura maçã, uva e nozes. Pode também ter tâmara, canela e vinho. Simboliza a argamassa, aquilo que eles usavam pelos judeus para fazer tijolos. Então até nisso eles celebram comendo, tá bom? Água salgada. Nós tomamos uma água salgada lá. E espera aí que você já vai saber o simbolismo. A água salgada que é servida durante a ceia da Páscoa simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão. É usada para consumo e também para a alimentação, para temperar, cozer os alimentos. E, por fim, temos o Beitzá. O Beitzá é um ovo cozido que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão. Simboliza também o luto pela destruição do templo. Esses são os elementos consumidos durante o jantar Seder, que inaugura a Páscoa judaica. Em algumas festividades, alguns judeus também consomem alguns outros tipos de carne, ali não somente aquela. Alguns comem peixe, ou um bolinho de cenoura, ou um bolinho de peixe. A Páscoa é celebrada também por 7 dias, do pôr do sol da sexta-feira até o anoitecer do sábado da próxima semana, no mês de Nissan, né? Diferente da Páscoa cristã, a Páscoa judaica é o aniversário da libertação do povo judeu escravizado no Egito. E agora eu vou para a última festa, até mesmo por conta do horário,